Nós lemos na aula passada, falando sobre a tribulação, falando sobre o começo da tribulação. Nós estamos no capítulo 6, se alguém quiser acompanhar na sua Bíblia. No capítulo 6, versículo 12, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Não precisa responder em voz alta. O que você entende com esse texto? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Por que eu estou enfatizando isso? O livro do Apocalipse, ele tem símbolos, ele tem palavras que significam mais de uma coisa. Nesse caso aqui, nesse texto que nós lemos, fala de estrelas. Estrelas que foram derrubadas sobre a terra como que uma figueira que, quando o vento chacoalha, sacode, caem as estrelas. Nesse caso, está falando de estrelas literais. Sempre que for possível, sempre que o texto não indique o contrário, nós levamos ao pé da letra. Levamos literalmente. O nosso método de interpretação, ele é histórico, gramatical e literal. Nós seguimos, aprendemos com a história, naquilo que já passou. Nós temos muitas profecias que se cumpriram e aprendemos com elas. É um método histórico, gramático, literal. Então, nós também usamos as figuras de linguagem. Nós interpretamos as figuras de linguagem, como eu já falei numa outra oportunidade. Jesus disse: eu sou a porta. Obviamente, nós entendemos que ele está dizendo que ele é a passagem para Deus. Eu sou o único caminho, o caminho que leva a Deus. Mas no livro do Apocalipse, tem algumas palavras que são muito importantes. Aqueles que puderem, abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. Versículo 12 diz assim: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, outras traduções dizem candeeiros de ouro. E no meio dos 7 castiçais, ou nos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é o título que Jesus Cristo usava em relação a si próprio. E nós lemos na semana passada a primeira referência que fala sobre o Filho do Homem. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Então, aqui nós temos algumas figuras que são apresentadas aqui, que fala de castiçais, que fala de estrelas. Essas estrelas aqui nós vamos ver no versículo 20 a própria explicação desses símbolos. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro
As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os castiçais que viste são as 7 igrejas. E aí, então, no capítulo 2, o apóstolo João, então, fala das 7 cartas às 7 igrejas que existiam na Ásia Menor. A Ásia Menor atualmente é a Turquia, mas antes era a Armênia histórica. E ali, então, haviam 7 igrejas. Então, aqui nós temos os castiçais são as igrejas e as estrelas são os anjos. Que anjos? Os líderes dessas igrejas. Quer seja o pastor, quer seja o grupo dos presbíteros, enfim, cada igreja tem o seu anjo. Não é um anjo como nós imaginamos, é um anjo pessoa, é um anjo gente. Então, aqui nesse texto, a simbologia está explicada. Aqui nesse capítulo 1, estrelas significa anjos, que significam líderes, líderes de cada igreja local, líderes de carne e osso, ou um único líder ou um grupo que formava a liderança de uma igreja. Mas no capítulo 6 que nós lemos, quando fala de estrelas, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Eu vou continuar lendo esse texto e nós vamos ler um em seguida. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Aqui fala de grandes terremotos e tragédias que estarão caindo sobre a humanidade. Há mais de 20, 30 anos atrás, teve um terremoto na Armênia, na região de Gyumri e nas circunvizinhanças, que morreram milhares de pessoas. Mas nada se compara às tragédias que estão escritas no livro do Apocalipse. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Cordeiro, na maior parte das vezes, simboliza a Jesus Cristo. E aqui então fala de um dia em que a ira do Cordeiro, é difícil de imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo, símbolo maior do amor derramado por Deus e dado por Deus à humanidade, manifestando a sua ira. Mas Deus mostra que em tudo há um tempo pré-determinado e um tempo para tudo. Versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E agora nós vamos comparar com um outro texto. Um texto que foi escrito 700 anos antes do texto do Apocalipse. E observem as semelhanças. Nós temos que entender que a Bíblia é um livro único e toda a revelação de Deus está explícita ali. O único problema é que não é uma sequência, não é uma ordem cronológica. Nós não achamos todos os assuntos e todos os temas agrupados. Eles estão espalhados por toda a Bíblia. E o trabalho e a bênção daqueles que estudam a Bíblia é ir coletando essas informações, agrupando essas informações para chegar, então, a uma conclusão centrada naquilo que está escrito na Bíblia.
E em Isaías 34, começando no versículo 1, diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutais. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos os exércitos delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-os à matança. Quem fez isso? O Senhor. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue, e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá. Quando diz exército, nesse caso, não está falando de militares, está falando do exército dos céus, as estrelas. Cairá como a folha da vide e como cai o figo da figueira. Esse é um texto escrito por Isaías. Nós temos um outro texto para compararmos também, para nós entendermos tudo o que acontece. No livro de Joel, esse livro de Joel fala das profecias que estão em Atos, quando teve o Pentecostes. No livro, então, de Atos tem, mas para no versículo 29. O versículo 30 do capítulo 2 de Joel diz assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse mesmo texto, parecido com aquele que nós lemos em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo falou sobre ele. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui, então, nós temos todo esse contexto do que está acontecendo no início da tribulação. Falar um pouco do capítulo 7 e depois voltar para os gráficos, ir para os gráficos. Para complicar mais ainda a sequência cronológica dos estudos, no capítulo 7 nós temos uma forma de escrever muito parecida com aquilo que está em Gênesis. Primeiro fala o tema, depois para e depois detalha o tema. Então, aqui no capítulo 7 diz assim, 7 de 1 a 3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, isso é um detalhe importante. Nós não estamos falando apenas de Israel. Nós estamos falando do mundo como nós o conhecemos hoje. Os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do sol, do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Imaginem a cena. Eles estão prontos para soltar as pragas da ira de Deus e eles ouvem uma voz: para, nós temos um trabalho agora. E qual era o trabalho? Selar 144 mil judeus para uma tarefa que Deus tinha determinado para eles. Mas
A sequência do capítulo, essa parte dos judeus selados vai do versículo 4 ao versículo 8, e ali detalha cada tribo de Israel, as 12 tribos. Mas no capítulo 7, no final do, perdão, ainda no capítulo 7, do verso 9 aos 17, de repente a cena muda completamente e mostra algo maravilhoso que acontece no céu. Provavelmente uma parte se deve à ação daqueles 144 mil judeus. E reparem bem o que está escrito. Eu vou ler Apocalipse 7, do verso 9 ao 17. E depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esse texto não se refere à igreja. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo não de uma igreja específica, mas eu estou falando do grupo de pessoas salvas pela sua fé no sacrifício remidor de Jesus Cristo. E isso nós encontramos em todas as igrejas cristãs, porque o evangelho é pregado. E todo aquele que se reconhece pecador e reconhece que Jesus morreu em seu lugar e pede para Jesus lavar o seu coração, a Bíblia diz que ele é salvo. Os salvos que morreram estavam no paraíso, os que não morreram foram arrebatados. Aqui não fala dos salvos da igreja, desse nosso período. Nós vivemos agora no período da graça ou no período da igreja. Aqui está falando de um período futuro, daqueles que foram salvos durante a tribulação, depois do arrebatamento da igreja. E esses, então, que estavam diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo, e com vestes brancas, as vestes brancas significam pureza, santidade, e as palmas, as flores, falam da sua devoção ao Senhor, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais. Esses 4 animais são anjos que têm um ministério específico, e eles já foram apresentados, se não me engano, no capítulo 5. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Interessante que no trono, naquele trono tem o Cordeiro, mas a adoração é centrada em Deus e dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Aqui, um dos anciões perguntou para João, para o apóstolo João, que em espírito estava no céu. E eu, João, disse-lhe: Senhor, tu sabes. E esse Senhor aqui não é, embora está em maiúsculo, não é Deus. É um dos anciãos, um do grupo daqueles que estavam louvando a Deus. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles.
porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. Quando nós lemos esse texto, que o cordeiro apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas, viva das águas, nós lembramos do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Para quem? Para aqueles que estão nos céus, para aqueles que durante a tribulação não se curvaram diante da imagem da besta, nem o adoraram, nem se submeteram a eles. Estes estão no céu, sendo abençoados por Deus. Muitas vezes nós usamos esses versículos porque nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, ou então Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Nós muitas vezes usamos como uma aplicação, mas uma aplicação para o tempo futuro. Vamos para o gráfico agora, se eu conseguir chegar lá. Aqui então nós temos, nesse primeiro gráfico, que eu não enviei para vocês porque ele é perfeitamente compreensível e legível, no desenho de baixo, nós temos o desenho do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser resgatada antes da tribulação. E o segundo gráfico fala da tribulação antes do milênio. E essas são a forma com que nós interpretamos a Bíblia dessa mesma maneira. Nós cremos que o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação e nós cremos que a tribulação será antes do milênio. Haverá um reino milenal de Jesus Cristo aqui na terra. Ele reinará absoluto aqui nessa terra. Só que entre o arrebatamento dos salvos e a tribulação e o milênio, nós temos a tribulação. Esse é o primeiro gráfico. E aqui, então, nós temos o gráfico do livro do Apocalipse, que da primeira parte do livro do Apocalipse. Nós vemos aqui, no versículo 1, Apocalipse 1, 9, Jesus fala para João: escreve as coisas que vistes, e as coisas que ele viu diz respeito à pregação, à vida de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, a pregação de Jesus Cristo. Isso são as coisas que ele viu. Ele viu Jesus Cristo ressurreto, ele esteve com Jesus Cristo, ele comeu lá na praia, ele foi cheio do Espírito Santo quando foi derramado o Pentecostes. Então, à esquerda, nós temos as coisas que vistes. Depois nós temos as coisas que são. Aquelas 7 igrejas existiam no tempo em que João estava vivo. E ele pessoalmente deve ter conhecido alguma dessas igrejas. Ele esteve em alguma dessas igrejas. Ele era um pregador itinerante, como muitos outros eram. E essas igrejas, e aqui nós temos um gráfico bem elaborado, à esquerda nós temos a lista das igrejas. A coluna debaixo da palavra época diz respeito ao período cronológico que elas representam. Elas existiram fisicamente na época de João e poucos anos depois elas foram destruídas. Mas cronologicamente, dentro da história da igreja, Éfeso, que significa desejável, representa o período de 33 a 100.
E o seu caráter é a igreja apostólica, porque ainda havia apóstolos, mas com o amor decadente. E é dito, volta ao teu primeiro amor. A segunda igreja é Esmirna. A palavra Esmirna significa amargura. E o caráter, aquilo que é falado na carta sobre ela, é sobre a perseguição que ela sofreu, que vai justamente do período de 100 a 312, onde o Império Romano perseguiu as igrejas. Mas logo em seguida nós temos Pérgamo, que significa casamento. Casamento no sentido de mistura. Aqui, então, em Pérgamo, juntou a igreja com o Estado. Em 312, 313, começou a haver uma interferência maior do Império Romano dentro da própria igreja. Então, o seu caráter é a mundana misturada com o Estado. Depois nós temos Tiatira, que representa o período de 600 a 1517. O significado de Tiatira é o que sacrifica sempre. Não que se sacrifica, mas que torna e sacrifica a Jesus Cristo continuamente. E o seu caráter é profano. A igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6, representa o período de 1517 a 1750. E o seu significado é remanescente. E é justamente no período em que começa a reforma, e era um período, então, em que ela estava morta, acomodada ao mundanismo, às situações da vida. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Filos é amor, amor fraternal. Ela está em Apocalipse 3, de 7 a 13, e vai do período de 1750 a 1914, quando houve um tremendo avivamento missionário. Tanto da Europa como dos Estados Unidos, milhares de missionários saíram pregando o evangelho para todos os povos, para todas as nações. Nós vivemos agora. E a igreja que nos representa, e seria bom que vocês lessem, porque o Senhor Jesus Cristo é bastante duro com ela, é a igreja de Laodiceia. E o seu significado é direitos do povo. E a sua característica, o seu caráter, é que é uma igreja morna. E por ser morna, o Senhor Deus então diz: já que você não é nem frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Depois do período da igreja, que coincide mais ou menos com o período de Lucas, que fala sobre os gentios pisando Israel, Jerusalém. E aí nós temos essa seta aqui, não sei se vocês veem eu mexendo aqui, fala sobre o arrebatamento da igreja, a igreja arrebatada, e depois da igreja arrebatada nós temos as bodas do Cordeiro. O nosso prazo está, então, para terminar. E eu estou concluindo, então, o nosso estudo de hoje, já que eu não quero começar o gráfico 2, porque não vai dar tempo. Aqui no capítulo, nesse gráfico, nós temos o que vai acontecer durante a grande tribulação. E sobre isso, então, nós vamos voltar a falar, se Deus permitir, no domingo que vem.